Hoje, nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Eu fui convidado para fazer uma fala, na qual eu não vou poder participar, porque ela cairá exatamente no dia do casamento da minha filhinha caçula. E meu privilégio maior é estar com a minha filha e fazer o casamento dela, e eu não irei. Mas é um evento importante no Rio, que discute hoje a necessidade de que haja uma nova reforma na igreja, porque tem muita gente boa de Deus que não aguenta mais. Você fica pensando que sou eu aqui falando sozinho? Eu posso até ter começado falando sozinho. E há anos que, de certa forma, eu falo só, grito só, me exponho solitariamente, apanho solitariamente, sou julgado solitariamente. Mas minha consciência está cativa do Evangelho. Eu sei o que eu falo, eu não estou de brincadeira. Eu sei que o que eu digo é o Evangelho. Pelo que eu digo, eu estou disposto a viver. Faz 40 anos que eu vivo assim. Estou disposto a morrer, sem barganha alguma a fazer com ninguém, muito menos com a religião, muito menos com o cristianismo ou com qualquer coisa. Meu compromisso com Jesus não abre espaço para negociações. Agora, no entanto, pela misericórdia de Deus, parece que alguns milhares começam a abrir os olhos. E na Catedral Presbiteriana do Rio, no fim de semana que vem, haverá um encontro de pessoas que estão aceitando essa convocação. Você pode ir se você desejar, ou entre no meu site, você fica sabendo o lugar e o endereço e as datas. E lá estarão reunidos para conversar sobre essa necessidade de uma nova reforma. Eu não creio em reformas. Reformas dão formas às formas que existem, novas formas. E essa forma de cristianismo que está aí foi uma invenção do imperador Constantino, há 1700 anos atrás, que não tem nada a ver com Jesus nem com o Novo Testamento. É uma construção humana. Reformar isso aí, para quê? Para que reformar aquilo que Jesus nem reconhece como tendo relação com ele? Você vai assistir, portanto, na sequência, essa minha fala que eu estou enviando para esta reunião de amigos queridos, dando a minha opinião e convidando-os para algo mais radical do que uma reforma. Para um processo de entrega, de conversão, de regeneração, de refazimento de todos os conteúdos dentro de nós. De fato ver se nós temos alguma coisa a ver com o Espírito de Jesus. A questão é mais séria. É saber se aquele a quem nós mencionamos como Jesus, esse nome que evangélico usa assim de maneira babante o dia inteiro, sem significado, se esse Jesus dos evangélicos tem alguma coisa a ver com o Jesus dos evangelhos. E a gente verifica que não, que são entes diametralmente opostos. O Jesus da igreja não é nem primo do Jesus dos evangelhos, é inimigo do Jesus dos evangelhos, de tão diferente dele que ele é. Terminologia igreja define um cassino hoje em dia. E não o ajuntamento da piedade, do amor, da misericórdia, do carinho, da graça, da bondade. O termo evangélico entre nós contradiz o que o sentido do termo evangélico define. Evangélico, no Novo Testamento, que é uma expressão usada por Paulo escrevendo uma carta aos Filipenses, onde ele manda que lutemos juntos pela fé evangélica. No Novo Testamento, o evangélico é aquilo que carrega a qualidade do evangelho. Portanto, hoje, à nossa volta, quando a gente vê esse termo sendo usado de maneira abusiva, tudo é evangélico, todos são evangélicos, agora só tem evangélico. E você fica vendo quem são os evangélicos? Eles são tudo, menos evangélicos. Porque não carregam nenhuma gota, nem um sereno do conteúdo do Evangelho em suas mentes, almas, decisões, sentimentos e compreensões. Portanto, é outro estelionato, nem o termo dá para usar. E aí, durante 19 minutos e meio, você vai ouvir o recado que eu estou mandando para todos os amigos que, porventura, queiram saber o que eu penso a esse respeito. De fato, nós estamos vivendo dias dificílimos na história humana.
muito mais difíceis do que aqueles que caracterizaram e marcaram os tempos da Reforma Protestante no século XVI. O que se tinha então, à época, se repete hoje aqui com potencializações, com variedades temáticas e com implicações e desdobramentos que estão para além da nossa capacidade de compreender e de aceitar até algum tempo atrás. Mas hoje, essas coisas se tornaram realidade insofismável à nossa volta. A tal ponto que até o termo igreja já padece de definições, já não se pode mais falar em igreja assumindo que as pessoas saibam o que signifique. Igreja é esse bazar de ofertas perversas e idolátricas que se constitui à nossa volta com todas as matizes. Até os grupos históricos já entraram nas ondas das doenças barganhantes neopentecostais. O que a gente tem à volta não é algo que possa ser enfrentado com uma reforma. Reformar o quê? Dar uma outra forma a essa coisa que está aí? Pode-se dar a reforma que se quiser, não adiantará nada. Nós estamos diante da necessidade de regeneração, de conversão, de esquecer que nós talvez tenhamos sido cristãos e voltarmos ao momento gênesis da nossa consciência e assumirmos uma reconversão profunda à consciência do Evangelho. Do contrário, pode-se emoldurar como se quiser o que nós hoje chamemos igreja, porque ela terá apenas uma outra configuração, mas esses conteúdos que aí estão a tornam irredimível do jeito que ela está. Por isso, não se pede de nós nem 95 teses, nem 50, nem 15, nem 26, nem 12, nem 13. É uma só. A tese é o Evangelho. O resto é comentário. O que é o Evangelho? O Evangelho é a certeza de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E essa é uma decisão unilateral de Deus. O que é o Evangelho? Senão o fato de que nós o amamos, quem quer que de nós o ame, porque Ele nos amou primeiro. O que é o Evangelho? Senão a certeza de que não há barganhas a fazer com Deus, de que está tudo consumado e pago, que o grito definitivo do Tetelestai, está pago, de Jesus na cruz, cancelou todas as coisas, todas as culpas. O que é o Evangelho? Senão a certeza de que o escrito de dívidas da lei de Moisés, lei moral, cerimonial, de qualquer outra natureza, foi cancelado inteiramente, encravado na cruz. E com esse ato de Jesus, ele esvaziava os principados e as potestades do seu poder, triunfando sobre eles na cruz. O que é o Evangelho? Senão o fato real de que todo aquele que crê em Jesus, por meio de Jesus, alcança graça em plenitude absoluta, total. Graça que me justifica, que me salva, graça que me santifica, graça que me unge, graça que não só me torna aceitável diante de Deus sem barganhas a fazer, mas graça que também me capacita, me fortalece, me condiciona na justiça, me educando na verdade, para que eu ande conforme o Evangelho. O que é o Evangelho? Senão a maravilhosa notícia de que está tudo feito, porque se Deus não tivesse feito em meu lugar, não haveria nada que eu pudesse fazer que realizasse qualquer coisa em meu favor. Ora, se o Evangelho simplificadamente é isto, e se a convergência total e absoluta dele é para Jesus, convergência do Evangelho não é nem para a Bíblia, não é nem para a Escritura.
A convergência do Evangelho não é nem para a fé. A convergência do Evangelho é para Jesus. Porque fé sem Jesus não produz absolutamente nada. É fé na fé. Porque as Escrituras, ou a Bíblia, sem Jesus, é a mãe de todas as heresias. E a história do cristianismo é a prova disso. Porque as Escrituras lidas sem Jesus são um balaio de gato inconciliável. São a receita para a gadarenização psicológica da mente. É querer que as Escrituras se somem a Jesus e que o pacote seja então a nossa fé. Não é. A partir de Jesus, e a gente fica sabendo de Jesus pelos Evangelhos, e a gente pelos Evangelhos fica sabendo que Jesus é o cumprimento das profecias, e aí pelos Evangelhos e pelo cumprimento das profecias, a gente fica também sabendo que o próprio Jesus expôs aos seus discípulos o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E aí vem Paulo, e o escritor de Hebreus, e nos dizem que quem tem Jesus tem toda a revelação de Deus. Que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é o verbo, ele é a palavra, ele é a totalidade de todas as coisas. Nele, Jesus, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isto, até a Escritura está relativizada. O escritor de Hebreus nos diz que há quantidades imensas de textos das antigas Escrituras que eram sombra, tipos, arquétipos, simbolizações que caíram em caducidade ou em obsolescência diante da realização e da encarnação da plenitude do verbo de todas as coisas, da palavra eterna que é Jesus. Então nem a Escritura me serve mais para ser o ponto de referência, o meu único ponto de referência é Jesus. A partir de Jesus eu releio a Bíblia inteira. O que couber e ficar conforme o Espírito de Jesus e do Evangelho permanece. O que se antagonizar ou se tornar infantil diante da realização e do cumprimento pleno de tudo já em Jesus é descartado. Jesus é o centro. A Reforma dizia só as Escrituras, só Cristo, só a graça, só a fé. É muito pilar, o pilar é um só, a pedra de esquina é uma só. É de Jesus que toda graça procede, não precisa se afirmar a graça ao lado de Cristo. Sem Cristo não há graça. Graça é favor imerecido, é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, que é o precipitador e o mantenedor de toda a graça. De modo que eu não posso nem falar Cristo e graça. Sem Cristo não há graça. Não posso dizer só Cristo mais a fé. Sem Cristo não há fé. Não posso dizer só Cristo mais a Escritura. A Escritura, concorrendo com Jesus, esquizofrenizamente. É só Jesus. A Escritura tem que ser lida a partir do Verbo encarnado. Quando essa conclusão entra no nosso coração, há uma revelação que simplifica o olhar na vida e também radicaliza até as essências das nossas decisões. Aí não há mais barganhas a fazer. Aí não dá mais para você ficar com conluios com o cristianismo. O cristianismo nos ofereceu praticamente 1.700 anos de bruxaria desde o imperador Constantino e não parou com a reforma protestante. A gente não pode ficar nem com o lado protestante do cristianismo, que nada mais é do que uma versão grega, polida, de um catolicismo que fez literalmente dieta. Dieta de santos de gesso, de barro, disso e daquilo, mas que por seu turno dogmatizou a sua própria eclesiologia. Trouxe para dentro pacotes e mais pacotes de doutrinas humanas que aguaram o Evangelho, que criaram absolutos que relativizam a verdade insofismável da palavra. Por isso, o próprio protestantismo está sob juízo. E esse movimento que a gente chama de evangélico, que é essa coisa, essa hidra, essa besta de muitas cabeças, tem tudo, menos o Evangelho. É uma logorreia do nome de Jesus que
baba como gonococo o nome de Jesus, mas não é evangelho. O que se anuncia é o anti-evangelho. O que se anuncia hoje dentro das igrejas é pura macumba. O Deus que está instaurado é Mamon. O altar é aquele ao qual a gente só se ajoelha com expectativa de receber alguma coisa diante de Deus se puser grana, se participar das campanhas, todas elas baseadas na obsolescência, no Velho Testamento. Aí tem que ser baseado em Gideão, em Sansão, em Jefité, nos juízes, na pancadaria, na maldição, porque no espírito do Novo Testamento, eles sabem que não dá para sobreviver com isso que eles chamam igreja. É por isso, meus amigos, que na parte que me diz respeito, com companhia ou sem companhia, essa é a minha trajetória, que não está começando agora. Desde 94 que eu orava e pedia a Deus que me livrasse do meio evangélico, que para mim já me tornara insuportável, não convivível. Daí eu ter reduzido minhas amizades a tão pouca gente, entre elas o meu querido amigo Guilhermino, que aí está. No mais, não dava. Se não dava em 94, para mim, quando eu ainda era presidente da Associação Evangélica Brasileira, quando eu ainda mantinha os ecos de uma esperança que falia dentro de mim, quanto mais hoje. Estou definitivamente rompido com isso para poder estar definitivamente casado com o Evangelho. Não há barganhas a fazer com a igreja evangélica, nem com o movimento neopentecostal. Não há barganhas a fazer com o puritanismo presbiteriano, que também nega a graça e se apresenta com carteira de identidade de boa conduta e de purismo interior hipócrita. Não há barganhas a fazer com o cristianismo, com a sua hipervalorização ideológica, política, com o seu culto aos bens, ao poder, ao status. Não há barganhas a fazer com aqueles que ficam em cima do muro, anunciando politicamente, de modo politicamente correto, o evangelho desses púlpitos de oráculos magificados pela superstição e pela paganidade da nossa religião de infantes perdidos. Não dá. Para mim não dá mais. Quem quiser e achar e julgar e crer que esse caminho é um caminho puro e simples do evangelho, eu sou irmão de todo aquele que andar nessa vereda. Agora, não me associo, não participo, não admito conluios, não creio que seja evangelho o que se diz com o nome de evangelho, não creio que se esteja pregando a Jesus quando se fala o nome de Jesus. Não me deixo confundir por nenhuma dessas coisas, porque se o conteúdo não for exclusivamente o do evangelho, podem banhar o Cristo de purpurina. A esse Cristo eu direi, arreda-te em nome de Jesus. A autorização me é dada por Jesus, me é reforçada pelos apóstolos e especificamente recomendada por Paulo, que diz que se vier qualquer outro evangelho, vestido de qualquer coisa, mesmo que chegue impregnado de terminologias por nós conhecidas, mas se negar o fundamento e a essência da graça de Deus, de que está tudo feito, pago, realizado e consumado por Jesus, não é evangelho. E Paulo disse que mesmo que viesse um anjo de luz anunciando isso, ou mesmo que os anunciadores se travestissem de ministros de justiça, ele vai mais além, diz, mesmo que eu próprio, Paulo, chegue aqui pregando outro evangelho que não seja esse, me repreendam, me chamem de anátema. Pois é sob a recomendação de Paulo que eu estou dizendo em nome de Jesus que o que se instituiu à nossa volta é anátema, é abominação. E quem quiser continuar andando em conluio com isso, saiba, está caminhando de mãos dadas com a pior feitiçaria já inventada na terra, que é essa praticada blasfemamente em nome de Jesus, é essa que provoca esse grande estelionato no Evangelho, é essa que tornou o termo igreja algo que define
um agrupamento de assaltados pelos assaltantes mais sofisticados, venais e calhordas que já surgiram na história humana. Quem quiser continuar com esse conluio, achando que basta cultuar a Bíblia, carregar o livro, dizer que você é um homem da palavra porque carrega esse livrão, que nada mais é do que um best-seller que endinheira organizações que vivem da venda do produto, sem preocupação com a absorção do conteúdo. Se você quiser continuar andando nesse caminho, ande, se enterre com a Bíblia e vá para o inferno com a Bíblia sem Jesus no coração. Está me achando radical? Meu irmão, o adágio popular diz que uma andorinha só não faz verão, mas quando o verão chega, até as andorinhas acovardadas têm que voar porque fica quente demais. A minha esperança, que vim até aqui fazendo um voo meio solitário com alguns amigos e alguns irmãos queridos, é que o calor do verão se torne insuportável. Aí quem sabe as andorinhas acovardadas batam asas e descubram que ou a gente se une para virar essa estação, ou o verão eterno vai nos queimar até que se torne completamente insuportável. Mas é você que define se o seu caminho é o do clube ou se é o caminho do caminho. Se a sua jornada é daqueles que se tornam seguidores contemplativos de Jesus ou se você se tornará um discípulo engajado. Se você é daqueles que vão preferir lamber e beijar afetivamente o engano da religião, ou se você vai cuspir essa maldade e vai comer pão da vida e vai aceitar apenas se alimentar daquilo que seja pura e simplesmente Jesus. Porque o que não seja Jesus provoca indigestão eterna no coração. É só isso que eu tenho a dizer. O mais é decisão de quem quer que seja grande e não esteja mais disposto a ficar brincando no presépio do cristianismo, se enganando, enquanto diz que sonha todo dia com uma grande mudança ou reforma na igreja. Reforma de igreja só acontece em templo, em pedra. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, disse Jesus. O vinho novo a gente não põe num odre velho. Momentos novos, catarses definitivas, demandam conteúdos e formas que se adequem ao tempo, à hora e ao momento. De modo que não vai dar nem para aproveitar alguma coisa. A nossa viagem vai ter que ser muito mais radical se alguém quiser fazê-la. A gente tem que voltar para a simplicidade do caminho, para as jornadas do Evangelho, para aquelas práticas sem interpretações teológicas, para a simplicidade que prescinde dos hermeneutas e dos exegetas, porque o Verbo se fez carne. E agora encarnado, o Verbo se explica. Jesus é o hermeneuta, Jesus é o exegeta. Aquilo que eu não entendo no que ele diz, eu compreendo pelo seu modo de agir, porque ele não era esquizofrênico. Tudo que ele disse, ele encarnou. Eu não preciso procurar o melhor professor de grego ou de hebraico para entender o espírito do Evangelho. Vendo os movimentos de Jesus tocando a vida humana, o Evangelho se auto-ilumina para quem quer que queira. Sempre foi assim. Não se pode permitir que isso se torne diferente, nem para os presunçosos que acham que o Evangelho cabe na academia dos seus pensamentos iluminados por luz negra, e nem no outro polo dessa mesma situação, que é a arrogância carismática neopentecostal e macumbada, bruxificada e perversa, que transforma a fé em Jesus nesse cristianismo de feiticeiros. Já falei mais do que devia. As conclusões são suas. E que Deus nos abençoe. Bye.